Francisco Sá Carneiro, primeiro-ministro de Portugal, faleceu há pouco mais de uma hora num desastre de aviação. Eu estava no Porto, no aeroporto do Porto, porque estava à espera que chegasse o avião que transportava Francisco Sá Carneiro, Lina Mar da Costa e António Patrício Gouveia. Na avioneta em que viajava Sá Carneiro seguiam também sua mulher, Senua de Cassis, Adelino Amaro da Costa, Ministro da Defesa e mulher, António Patrício Gouveia, chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, e os dois pilotos. Eu disse, mas quando é que isso foi? E ele disse-me, foi às 8h20. É com a maior consternação e pesar que vos confirmo esta notícia brutal. Foi o pior dia da minha vida, pela rádio. Quando o professor Francisco Amaral veio dizer... O Dr. Francisco Sá Carneiro foi um grande homem, um grande lutador e um grande estadista. Foi realmente uma noção de que qualquer coisa tinha acabado em Portugal. Foi um grande homem, na coragem com que assumia as suas posições, na simpatia irradiante do seu temperamento e na lucidez invulgar do seu espírito vivo e sagaz. E, portanto, eu desliguei o telefone e disse, acho que morreu o Sá Carneiro. Eu lembro-me que acho que disse a palavra acho, porque eu não queria dizer morreu, não queria dar aquela notícia por definitiva, por terminada. E, entretanto, vinha a minha filha, enquanto eu estava a falar ao telefone, vinha a minha filha, que estava lá em cima, onde havia também uma televisão, que era pequenina, dizer, mãe, pai, morreu o Sá Carneiro. Foi numa quinta-feira, 4 de dezembro de 1980. A 3 dias das eleições presidenciais, o Cessna que transportava o primeiro-ministro e mais 6 ocupantes despenhava-se 38 segundos depois de levantar. Para lá da dúvida que pairaria para sempre, acidente ou atentado, nascia um mito. Sá Carneiro, o líder polémico e idolatrado, tragicamente desaparecido no auge da carreira e da vida. Quem era o homem, para além do mito e de todas as dúvidas? Morreu em pleno combate, no ardor de uma campanha eleitoral que tomou a peito e ao serviço de uma causa nobre, de um ideal elevado, de uma noção mais pura da democracia que desejava com toda a sua alma para a nossa pátria. Francisco Manuel Umbrales de Sá Carneiro, 1,64 m, nariz proeminente, aquilino, olhos verdes penetrantes, um carisma pessoal que incendiava debates e arrastava multidões. Nasceu na Rua da Picaria, na Baixa do Porto, a 19 de julho de 1934. O quinto filho de Maria Francisca e José Gualberto de Sá Carneiro, era um bebé invulgarmente robusto. Tinha 4,5 kg. Vinha preparado para o mundo. Francisco não ia crescer no seio de uma família anónima. O tetravô foram um dos bravos do Mindelo, que em 1832 cercaram o Porto e combateram na Guerra Civil. Pai e avô eram 2 dos mais célebres advogados da cidade. O tio fora ministro de Salazar. O pai e a mãe eram herdeiros do título de Condes Umbrales. Francisco era um fidalgo e ia ser educado como um príncipe. Era a boa cepa portuguesa. O Francisco Sá Carneiro vem de uma família onde se cultivavam bem os valores e vem de uma família que era de uma boa colheita portuguesa, tal como os vinhos de que ele gostava. Vem de uma burguesia, aquela burguesia do Porto, com ligações católicas profundas, um pouco conservadoras, etc. A infância é serena, mas austera. Cresce no ambiente rígido e solene da grande casa de família e passa férias na Praia da Granja. Na escola é um aluno aplicado. Na fé, um frequentador assíduo da missa. Nos tempos livres, um leitor compulsivo. Parece caminhar sempre nos passos da família. Em adolescente,
Parte em viagem pela Europa, mas fala na companhia dos tios e dos irmãos. E mesmo quando vai para Lisboa, é para seguir uma tradição de família. Fará o curso de Direito, como o pai e o avô. Na faculdade, longe de imaginar que um dia há de encontrar aqueles homens em circunstâncias totalmente diferentes, é aluno de Marcelo Caetano e Adelino da Palma Carlos. Depois, a vida ia mudar. Conheci o Chico em 54, no intervalo de um concerto do Orfeão Portuense, em que foi apresentado pela amiga Ana Maria, irmã dele, e depois minha futura cunhada. Depois disso, enfim, foi um encontro formal. Depois fui a uma festa na Picaria, em que realmente dancei bastante com ele, e mais tarde numa festa em janeiro de 55, em Braga, na Biblioteca Nacional, foi quando começamos namoro, em 6 de janeiro de 55. O namoro é quase um encontro predestinado. Tal como Francisco, Isabel é uma jovem da burguesia do Porto. Descendente de Dona Antónia Ferreirinha, também ela foi educada numa família de posses e valores tradicionais. O Chico estava, nessa altura, a estudar Direito em Lisboa, no 5º ano, e eu estava no liceu. Ele, depois das férias, partiu para Lisboa e eu continuei os meus estudos. Sempre que lhe era possível, vinha ao Porto passar os fins de semana. Francisco prossegue os estudos, já na companhia do irmão Ricardo. Agora desloca-se de Lambreta, um presente dos pais pelo 21º aniversário. Mas a corrida é breve. Diagnosticam-lhe um desvio acentuado na coluna que o vai libertar do serviço militar, mas condicioná-lo toda a vida. No verão de 56, conclui a faculdade com 16 valores, a melhor nota do curso. Tem 22 anos, talento, beleza, dinheiro e noiva. O futuro está a seus pés e nada indicia que venha alguma vez a cruzar-se com a política. Francisco e Isabel casam a 13 de maio de 1957, data em que, por coincidência, se assinalam os 40 anos da primeira aparição de Fátima. Da lua de mel resta uma única imagem: Francisco nadando no portinho da Arrábida. Em breve, a família ia aumentar. O nascimento do primeiro filho, que foi o Francisco, foi no dia 12 de março de 58, em que Francisco nasceu de madrugada às 7h30 da manhã. Às 7 horas eu entrei para a sala de partos, depois de ter passado uma noite horrorosa. A parteira mandou, porque entretanto o médico estava a chegar, a parteira mandou buscar uma bata para o médico. A empregada, coitada, confundiu, entregou a bata ao Chico, enfiou a bata no Chico e o Chico entrou na sala de partos. Portanto, o Chico assistiu ao nascimento do nosso primeiro filho. O primogênito recebe o nome do pai. Depois vêm mais 4 irmãos no espaço de 6 anos: Isabel, Teresa, José e Pedro. Ao mesmo tempo, Francisco já se estabeleceu como advogado. E não um advogado qualquer. Os advogados medíocres diziam que ele era uma trovoada que chegava onde chegava. Era uma trovoada porque os outros não tinham estudado o assunto, ou não tinham a preparação adequada, ou pelo menos não tinham, isso é a certeza, uma inteligência que realmente era fulgurante. Advogou, e bem, e muito. Criou no Porto nome como homem, como profissional, distintos. E tinha no Porto uma áurea que fazia com que as pessoas na rua, quando ele passava, toda a gente parava para ver quem era o Francisco Sá Carneiro. É diretor da Revista dos Tribunais
membro dos órgãos diretivos da Ordem dos Advogados, publica inúmeros artigos jurídicos e em poucos anos granjeia um prestígio que o leva a integrar o contencioso das maiores empresas sediadas no Porto. É um início de carreira fulgurante que Francisco gera com disciplina espartana. No entanto, numa agenda intensamente preenchida pelo trabalho e pela família, a fé católica continua a ocupar lugar central e é dela que vai brotar uma viragem inesperada na sua biografia. O Dr. Francisco Sá Carneiro saía de casa de elétrico para o escritório, para a Rua da Picaria. E do trajeto fazia as suas orações e lia a Bíblia. Seguindo as tradições de família, Francisco e Isabel participam diariamente na Eucaristia. Em paralelo, trabalham numa obra diocesana que atua nos bairros carenciados da cidade. Depois, tornam-se um dos primeiros casais das equipas de Nossa Senhora. Conduzidos por Frei Bernardo, encontram-se em retiros onde se discute o amor conjugal e a educação dos filhos, mas também a responsabilidade do católico para com o mundo. De repente, Francisco descobre uma filosofia política no catolicismo. O sentido de justiça que tenta impor em tribunal e transmitir aos filhos poderia ser levado ainda mais longe. Uma vez mais, revela-se um leitor obsessivo, inteligente e participativo. Ele entusiasmou-se imenso pela teologia do Congar e aquele grande livro sobre a teologia dos leigos. E o que é verdade é que ele, na sexta-feira, emprestava o seu livro e no domingo ele já dava um resumo com uma opinião formada sobre o livro. Fascina-o a visão otimista da história de Chardin e o personalismo de Emmanuel Mounier. Retém sobretudo uma máxima: proporcionar a cada pessoa segundo as suas necessidades, exigir de cada um segundo as suas possibilidades. Francisco Sá Carneiro, eu também queria reforçar e sublinhar isto, chega à política através do catolicismo e de discussões com padres, amigos, nas equipes de casais e mesmo fora do âmbito das equipes de casais. Ele foi-se despertando e foi sendo interpelado para a política e para o regime que se vivia em Portugal com o Salazar e depois com o Marcelo Caetano. Ele chegou lá pela via do catolicismo. São os anos 60. Enquanto o mundo está em revolução, Sá Carneiro vive num universo meticulosamente selecionado nos ambientes mais conservadores do norte de Portugal. Por mais estranho que pareça, estes dois mundos estão prestes a cruzar-se. Em maio de 1969, o cidadão Francisco Sá Carneiro escreve ao presidente do Conselho, Marcelo Caetano. Reclama o regresso do bispo do Porto, que se encontra há 10 anos no exílio, na sequência de críticas à aliança da Igreja com o regime. A intervenção é um êxito. Dom António é autorizado a regressar e o episódio aumenta ainda mais o prestígio de um advogado que não tem então mais de 35 anos. A carta de Sá Carneiro coincidia com o momento em que a ditadura propagandeia a mudança. Depois de 4 décadas de autoritarismo, o regime vende a ideia de que vai evoluir serenamente para a democracia. É nesse contexto que um conjunto de independentes é convidado a tomar lugar como deputado à Assembleia Nacional. Entre os nomes sondados estão Pinto Balsemão, Magalhães Mota e Sá Carneiro. O Francisco Sá Carneiro entendia que devíamos aceitar. Porque, dizia ele, a situação política do país está de tal forma que só pode mudar de 2 maneiras. Ou pela via militar, à força, ou então politicamente. De dentro para fora e não de fora para dentro. Montalvão Machado recusa, mas Sá Carneiro aceita, não sem, no entanto, se demarcar do regime e declarar o objetivo supremo da instauração da democracia. Acontece que na Assembleia Nacional estávamos sentados por ordem alfabética do primeiro nome. Eu sou Francisco José, ele era Francisco Manuel e éramos, portanto, companheiros de carteira.
Sá Carneiro profere a primeira intervenção na Assembleia a 11 de dezembro de 69. Apesar das cautelas, a verdade é que vinha com a ilusão de que poderia mudar o regime por dentro. Não tardaria a perder a ingenuidade. Ele e o grupo de 20 deputados, a que se convencionaria chamar a ala liberal. Só compreendemos a figura de Francisco Sá Carneiro a partir da experiência na Assembleia Nacional da ala liberal. Francisco Sá Carneiro assume a liderança da ala liberal por morte também trágica de José Pedro Pinto Leite, que era naturalmente a primeira figura desse grupo renovador, que apostava numa abertura a partir de dentro do regime. E com a morte do deputado José Pedro Pinto Leite, Francisco Sá Carneiro assume naturalmente a ribalta. Sá Carneiro enceta uma atividade intensa. Apresenta projetos de lei para abolir a censura, amnistia para os crimes políticos, propostas de alteração à lei do divórcio, presos políticos e um sem número de questões por que lutará até ao fim da vida. A defesa intransigente da liberdade e dos direitos e garantias fundamentais, por exemplo, a necessidade e a obrigação, o dever de participação política, que as pessoas não se podiam resignar e continuar à espera que as coisas acontecessem se elas próprias não se envolvessem. A busca de caminhos para o país que fossem mais modernos, que fossem mais adequados à fase que então se vivia no mundo inteiro. Ele não queria acabar com os ricos, queria acabar com os pobres. A fase não é nova, mas séria. É um homem de liberdade, é um homem das liberdades, é um jurista experimentado, um jurista de qualidade, que põe o tema dos direitos fundamentais, designadamente através da visita que fez às prisões, a preocupação de considerar que era indispensável modernizar o país através de um respeito que não acontecia dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. No entanto, a primeira vítima da batalha que Sá Carneiro trava na Assembleia é a sua própria vida familiar. Sai do Porto no início da semana e só regressa à sexta-feira. Junta a família e parte para Barcelos, para a quinta que herdou do pai. Passa a maior parte do tempo a nadar antes de regressar a Lisboa para remar contra a maré. Para Almeida Santos, Sá Carneiro foi um deputado a sério num parlamento a fingir. Num hemiciclo hostil, luta pela revisão da concordata, fiscalização da PIDE, autodeterminação dos povos das colónias. Discursa sozinho, indiferente a todas as tentativas de interrupção. Depois, há um documento que muitas vezes é recordado, mas a meu ver não tanto quanto deveria ser, que é uma célebre entrevista que Francisco Sá Carneiro concede ao então jornalista parlamentar Jaime Gama. Na entrevista, Sá Carneiro desfaz as ilusões àqueles que ainda acreditavam na reforma do regime. Desfere críticas em todas as direções, fala em personalismo, social-democracia e Europa. E conclui com audácia. Nos meses seguintes, quando a sua proposta de revisão constitucional é recusada, renuncia ao mandato. Foram 3 anos e 85 intervenções negadas, uma a uma, pela maioria. A primavera marcelista não passava, afinal, de um outono cinzento. E a saída de Sá Carneiro era o primeiro abalo ao regime. Eu acho que foi um dos primeiros abalos no regime do professor Marcelo Caetano, foi a saída dele e do professor Mila Guerra, penso que foi com ele também, em que realmente ele mostrou à evidência que não era possível, que aquele regime não nos levava a lado nenhum. Sá Carneiro não ganhou a aura de mito com a morte. Ela começou ali, na Assembleia Nacional. Tinha enfrentado a ditadura olhos nos olhos e no seu terreno. Por agora regressava à advocacia, mas já era tarde para deixar a política. Continua a difundir críticas e ideias na crónica que publica no Jornal Expresso, do amigo Pinto Balsemão. Já não era só uma figura prestigiada do Porto, era uma estrela à escala nacional.
e a história não tardaria a virar a seu favor. A Revolução de 25 de Abril de 1974 apanha Sá Carneiro em casa. Tão empolgado como qualquer outro português com o fim da ditadura, sai à rua a festejar, mas sabe que não há tempo a perder. A 27 de Abril dá uma entrevista à RTP, onde fala pela primeira vez da possibilidade de fundar um partido. A ideia é nova para o país, mas há muito que os mais próximos sabem o que Francisco quer para Portugal. O Francisco queria para Portugal, queria um partido. Falámos tantas vezes nisso. Os partidos da velha República, Partido Socialista, Partido Democrático. Falámos nisso muitas vezes. Dizia ele, não é nada disso que eu quero, que eu desejo, que eu ambiciono. Não, eu quero um partido para Portugal, que seja capaz de governar o nosso país, tendo em atenção principalmente o homem. Nós começámos por ter uma noite épica em minha casa, o Francisco Sá Carneiro, Magalhães Mota e eu, em que tentámos definir um conjunto de princípios programáticos. A minha mulher batia à máquina, ainda era com papel químico, enfim, foi uma noite, e eles acabaram de sair de lá de madrugada já com o primeiro texto, que eram 5, 6 páginas, talvez. 11 dias depois da Revolução, Sá Carneiro, Pinto Balsemão e Magalhães Mota anunciam a criação do PPD. Nesta hora de libertação, havia que procurar corresponder a tal responsabilidade, juntamente com todas as forças autenticamente democráticas. Nessa altura, anunciava-se a criação de partidos políticos a torto e a direito. E a única razão por que nós nos chamámos Partido Popular Democrático foi porque nas paredes de Lisboa e provavelmente de outras cidades já havia um Partido Social Democrata independente e um Partido Cristão Social Democrata, que nunca acabaram de desaparecer completamente, mas nós não quisemos que houvesse confusão com esses dois que estavam anunciados pelo grafite, e então tivemos um brainstorming com o Francisco Sá Carneiro no Porto e o Ruben Anderson Leitão, o Rubaná, eu, Marcelo Rebelo de Sousa, não sei se mais alguém, penso que não, no meu gabinete do Expresso em Lisboa, a tentar inventar nomes, criar nomes, até que o Ruben Anderson Leitão diz Partido Popular Democrático, e o Francisco Sá Carneiro do outro lado diz, esse parece-me bom, e assim foi. Sá Carneiro é o militante número 1 de um partido de centro-esquerda não marxista. O PPD é favorável à propriedade e à iniciativa privadas, ao incremento da riqueza e à economia de mercado, mas com limites impostos pelo poder para que o crescimento económico seja colocado ao dispor de todos. O bem comum, a comunidade, e então ele insistia também, e isso realmente é muito cristão, idênticas oportunidades para todos, mas todos diferentes. Portanto, não pode haver igualdade de pessoas, deve haver igualdade de oportunidades, mas o resultado depois depende das capacidades e do trabalho de cada um. A 16 de maio toma posse o primeiro governo provisório. O primeiro-ministro Palma Carlos convida o seu antigo aluno, Francisco Sá Carneiro, para ministro adjunto. Mas vivem-se tempos conturbados e a estadia em São Bento será curta. Isabel ainda vem para Lisboa com os filhos, só que Francisco teme pela segurança da família e prefere que regressem ao Porto. Por agora, vive sozinho num quarto de hotel, enquanto se empenha na implementação do PPD. Que é preciso ver, tanto o Dr. Mário Soares como o Álvaro Cunhal eram personalidades muito fortes, já muito enraizadas na política portuguesa, e o Francisco teve que estar e tentar estar de igual para igual com homens que já lideravam partidos formados com muita força e já muito implantados no terreno, e ele ia começar de novo, e foi graças a essa força dele e aquilo que as pessoas reconheciam de que ele seria capaz de fazer, que o PPD de então
teve uma adesão tão grande logo nos primeiros meses da sua existência. 35 mil pessoas, com verdadeiro entusiasmo, reuniram-se no comício do Partido Popular Democrático no Palácio dos Desportos do Porto, terra natal de Sá Carneiro, líder número 1 daquele partido. Havia ricos, havia gente que vivia, que tinha as suas economias, que vivia do seu trabalho, médicos, engenheiros, arquitetos, toda uma classe com alguma independência financeira graças ao seu trabalho que se reviu no programa e na figura de Francisco Sá Carneiro. Com a extraordinária afluência, esta reunião política registrou imensa adesão popular, enchendo o vasto pavilhão dos Desportos do Porto. Grandes painéis com os letreiros eram brados de presença e de comunhão, vindos de vários lugares do país. Portanto, o PPD de Sá Carneiro representava, de certa maneira, uma emergência da sociedade civil sobre a sociedade política, no sentido de reivindicar uma economia de mercado, a construção de um Portugal moderno e europeu, muito inspirado naquilo que era o exemplo sueco. Havia operários. Hoje em dia eu serei ouvida com condescendência, talvez, por dizer que havia operariado também. E havia, eu sei, porque eu segui muito os partidos nessa altura e, portanto, tenho alguma legitimidade para saber do que falo e para poder falar assim. Num brevíssimo espaço de tempo, Sá Carneiro ia fazer de um partido sem fundos nem meios logísticos a segunda força política do país. As fileiras do PPD engrossavam diariamente, em grande medida devido ao carisma e sacrifício pessoal do seu líder. Ele, no fundo, estava aqui assim, não tinha casa, tinha que ir aos fins de semana ao Porto, nem todos os fins de semana podia, porque foi numa altura da implantação do PSD, de modo que um fim de semana ia a Bragança, outro fim de semana ia aqui, ali, enfim, onde era chamado, porque era com a força dele e com o prestígio dele que se ia conseguindo angariar militantes e simpatizantes nos vários pontos do país. As visitas à família vão se tornando cada vez mais fugazes. Francisco e Isabel estavam a afastar-se, irremediavelmente. Não estamos aqui para agradar ou desagradar a pessoas. Muito menos podemos aqui entronizar alguém ou condenar seja quem for. Sá Carneiro foi uma referência marcante para quase toda a gente do PSD e até para a sociedade portuguesa, porque não era uma pessoa de meias tintas. Era uma pessoa que tinha uma personalidade política muito vincada, muito forte, e, portanto, era adorado e odiado. Ou não praticamos nós o personalismo e a tolerância que fazem de nós o Partido da Liberdade de Espírito? Ali não havia batotas, não havia joguinhos, não havia jogadas, não havia pequenas somas de taticismo oportunista para visar aquilo ou visar aquilo. Havia, com certeza, a capacidade de fazer política e o entendimento de como é que ele se estava a servir da política para melhor, sempre para melhor servir o país. Só que o fazia de uma forma muito inteira, muito autêntica, e todo ele se punha nessa capacidade de serviço. Quando ele chegava à decisão, não valia muito a pena discutir com ele, porque ele já tinha concluído e tinha argumentos realmente para desfazer o adversário, entre aspas, o adversário. Portanto, não valia muito a pena discutir com o Francisco quando ele chegava à conclusão. Tenaz, impetuoso, indomável. Sá Carneiro é o líder natural do partido. É sempre o primeiro a chegar e o mais preparado para qualquer discussão. Nunca é visto em pose relaxada ou descontraída. Quando as coisas não correm bem, a sua única fraqueza é o tabaco. Eu própria levava sempre na minha mala um maço dos cigarros dele, porque ele às vezes da mesa fazia-me um sinalzinho e eu já sabia que aquilo estava mais complicado e que ele precisava fumar um cigarro.
Mas em dezembro de 74, Sá Carneiro vai sofrer um duro revés na carreira e na vida. Pouco depois de regressar de uma viagem aos Estados Unidos, onde se encontra com o senador Edward Kennedy e o secretário de Estado Henry Kissinger, adoece gravemente. Nós temos um hiato que corresponde justamente à doença de Francisco Sá Carneiro, que é um hiato de incerteza também, porque nós não sabíamos como é que a doença iria evoluir. Sá Carneiro é operado de urgência. Em março, parte para Londres na companhia da mulher. O PPD vai às primárias eleições democráticas com um vazio de poder. Mas apesar do débil estado de saúde, Sá Carneiro insiste em ir ao Porto votar. Muito franzino, a pesar muito poucos quilos, perto de 40 quilos. Aliás, ele confessou-me que estava muito debilitado, mas queria votar, e eu fui buscá-lo a casa para votar, e ele, a Dona Isabel, e levá-lo e tal. Não quero ser, as pessoas ficavam, aliás, na fotografia, vê-se as pessoas diziam, deixa passar à frente. E ele era incapaz de passar à frente, era incapaz. Regressa no mesmo dia a Londres. Poucos dias depois, é submetido a nova cirurgia. Mais tarde, parte para o sul de Espanha. Eu estava com eles no sul de Espanha, quando eu estava numa situação de recuperação, e claro que ele estava muito fragilizado, tinha lá uma piscina, e ele, a grande ambição dele era conseguir fazer uma piscina de uma ponta à outra. Isso era a grande ambição, porque ele fazia realmente meia piscina, depois desistia, porque estava muito fragilizado. Mesmo naquele estado, as preocupações de Sá Carneiro estão com o PPD, quando a ala esquerda ameaçava mudar radicalmente o rumo traçado para o partido. Constou-lhe que o professor Emílio Guerreiro tinha entrado em contacto com o Partido Comunista e que havia muitas capacidades de diálogo e talvez até de convergência, e claro, isso para ele foi uma coisa chocante. Sá Carneiro desdobra-se em telefonemas para a imprensa. Declara que não se fará de Portugal uma nova Cuba e que Emílio Guerreiro, que o substitui a título provisório, não tem legitimidade para fazer qualquer tipo de acordo com o PC. Por agora a viragem era estancada, mas o líder sabia que jamais poderia reassumir realmente as rédeas do partido enquanto estivesse doente e longe do país. Para toda a gente da minha época, aqui não sou original, Sá Carneiro foi uma referência quase absoluta. E a minha própria adesão à JSD e ao PSD foi muito marcada por aquilo que ele simbolizava à época, e convém ter isso presente. Sá Carneiro era alguém muito combativo, que já vinha de uma afirmação política antes mesmo de 74, mas foi alguém que liderou do lado do PSD aquilo a que foi, ou poderia considerar-se, a contra-revolução dos desvios à Revolução de 74. No final de setembro de 75, Sá Carneiro regressa a Portugal e à vida política. É um homem visivelmente mais velho e endurecido, mas o sofrimento por que passou contribuiu para que relativizasse a importância de pessoas e acontecimentos e visse com nitidez uma realidade que andava a escapar à maior parte do país político. Vivemos na ressaca de uma revolução que vai nos atingindo com cada vez maior força à medida que os tempos passam e as promessas não são cumpridas. Mas Francisco Sá Carneiro foi o primeiro que não contemporizou com a batota da Revolução e com os seus excessos, e que denunciou essa Revolução, tentando sempre arrastar o país para a afirmação de um Estado de Direito, de um Estado civilista, de uma aproximação à Europa, da garantia das liberdades para todos os cidadãos portugueses que estiveram muito ameaçadas, conforme sabemos, em 74 e 75. Portanto, era uma pessoa que
via inteiro, via sério, via intensamente, via com caráter, mas via sobretudo certo. Revolução que nos trouxe o valor inestimável da liberdade, que não pode ser esquecido como aquisição fundamental que é do 25 de Abril, mas que tem sido esquecido porque tantos são os problemas que nos afligem que se vai, nesse horizonte de dificuldades, esvaindo a conquista da liberdade. Sá Carneiro já mudara de cidade, de profissão, já estivera entre a vida e a morte. Nada o preparara, no entanto, para a brutal revolução que lhe ia acontecer em janeiro de 1976, quando conheceu Senudo Cassis. A Senudo Cassis, que, como sabem, foi a fundadora da editora Dom Quixote, pensou na altura em lançar 3 livros feitos pelos 3 secretários, líderes dos 3 principais partidos, que era o PS com Mário Soares, o PPD com Sá Carneiro e o PCP com Álvaro Cunhal. O projeto, de facto, foi concretizado. Os livros saíram, foram bem recebidos, foram importantes. E um dia, foi uma tarde até, eu lembro-me que foi em casa da Natália Correia, eu fui lá porque fui buscá-la para irmos numa sessão qualquer daquelas culturais, em que a Natália dava sempre metida, e ela recebe um telefonema do Sá Carneiro. E era o Sá Carneiro a dizer aquela coisa um pouco insólita de ter um livro saído e de o autor não ter conhecido a editora, nesse caso a Senudo. O doutor Sá Carneiro, um dia, depois, enfim, já não sei, nessa altura, convidou-a para almoçar, sem a conhecer, convidou-a para almoçar, uma vez que ela tinha tido a amabilidade de lhe fazer aquele livro sobre ele, que até era um livro muitíssimo bem feito. Aí a Natália Correia dá-lhe daqueles rompantes que ela tinha e diz-lhe logo ao telefone: deixe dessas coisas da política e não sei o que mais e faça favor de telefonar imediatamente à Senudo, porque a Senudo, e utilizando aquela linguagem gongórica que a caracterizava, porque a Senudo é aquela princesa que jaz no seu esquife de gelo à espera que o príncipe encantado a venha despertar com o seu beijo de fogo, etc, etc. O Sá Carneiro achou graça aqui, e lá se despediram. E ela liga para a Senudo e diz: menina, o Sá Carneiro vai te telefonar, fazes favor de aceitar o convite que ele te vai fazer, porque ele, e repetiu a mesma cantiga, que é porque ele é o príncipe que te vai despertar da letargia em que estás, etc, etc. Foi assim mesmo, exatamente. Ele convidou-a para almoçar e a partir daí, pronto, eu acho que se apaixonaram. Há muito que a relação entre Francisco e Isabel chegara ao fim. Toda a gente percebia que Sá Carneiro era agora casado com o país e o partido. Quanto a Senudo, também vinha de um casamento esgotado. Filha de uma poderosa família nórdica, com ligações à imprensa e à literatura, veio para Portugal quando casou com Alberto Vasco de Cassis. Tiveram 3 filhos, mas a partida do marido para a guerra e mais tarde as constantes viagens de trabalho fizeram-nos afastar-se progressivamente. Quando Francisco e Senudo se conhecem, naquele almoço na varanda do chanceler, a paixão é imediata. Quando se dá o conhecimento com a Senudo, há uma transformação no Sá Carneiro, porque a Senudo é uma mulher que representa o mundo que o Sá Carneiro não tem. Eu acho que a Senudo foi uma pessoa muito importante para uma certa abertura à Europa. Ela era uma verdadeira cidadã do mundo, porque ela era sueca, era mãe sueca, pai dinamarquês, estudou em Inglaterra, casou com um português, vivia em Portugal, de modo que nós, os portugueses, naquela altura, estávamos um bocado mais fechados, uma vez que vivemos em ditadura durante tantos anos, não é? E eu acho que foi realmente um bom acontecimento na vida do Francisco Sá Carneiro. Com Senudo, Francisco volta a ter uma casa aonde regressar e onde pode receber os amigos. Em breve, o filho mais velho vem viver com eles. O pai rejubila, diz-lhe: ainda bem que vieste, porque vou educar-te outra vez. Essa reeducação era a mesma que o próprio Francisco estava a viver. Ao lado de Senudo, viaja, joga golfe, vai ao cinema. Passam tardes deitados no chão da sala a ouvir Bach. São assíduos frequentadores da vida cultural da cidade. Eu acompanhei algumas vezes até
com a Natália Correia, ao ateliê do Cesarini, de quem eles eram admiradores profundos. Estamos a ir no botequim, o Cesarini tinha um ateliê na Graça ali perto, e ele dizia lá, etc. Portanto, a Setu e o Sá Carneiro eram muito sensíveis, por exemplo, à pintura, à literatura, à música. Realmente acho que eram as três grandes paixões que tinham. Como é que eu via isso? É preciso ver que eu via isso, ao princípio, sobretudo, com um bocadinho, com o coração apertado, porque eu conhecia bem a Isabel, conhecia os pequenos, já tinha estado no Porto em casa deles, a Isabel sempre foi encantadora comigo e, portanto, doía-me até porque a minha educação católica, os meus princípios, a minha maneira de estar na vida, seria, em princípio, contra uma relação daquele género. A pouco e pouco fui-me apercebendo que realmente aquilo era uma coisa muito profunda, que a Senu não era uma conquista qualquer, que não era uma pessoa qualquer, que enfim, que é um affaire, um caso para durar uns meses. Percebi que havia ali qualquer coisa de muito profundo. Quando a relação se torna pública, a notícia cai como uma bomba. Imprensa, adversários políticos, até companheiros de partido censuram a relação. Sá Carneiro não só os ignora, como faz saber que dali em diante só aceita convites extensíveis a Senu. Se ela não puder ir, eu também não vou. Se a não receberem a ela, também não me recebem a mim. Por exemplo, havia uma visita, contou, de Estado à Inglaterra, e a Rainha Isabel, acho que segundo o protocolo, não poderia receber a Senu, porque não era a mulher oficial do visitante, do primeiro-ministro. E o Sá Carneiro anulou a visita com a rainha. Ou recebe ele com o Senu, então não recebe ninguém, ele não entrava. Francisco e Senu resistem a todas as críticas, mesmo as mais inesperadas. O bispo do Porto, que Sá Carneiro conseguira fazer regressar do exílio anos antes, recusa apoiá-lo. Mário Soares e outras visitas de casa de Senu usam a relação como arma de arremesso político. Sá Carneiro luta por conseguir o divórcio da mulher, mas Isabel recusa dá-lo. Já o povo esse coloca-se ao lado das razões do coração. As pessoas começaram a seguir aquele relacionamento, porque era muito bonito. Eles eram figuras, de facto, comunicativas, com carisma, e que foram ocupando aquele imaginário até de uma época que tinha sido uma época um pouco traumática. O católico conservador deixou a mulher para viver com a amante. E não o fazia às escondidas, impunha-o ao país. Natália Correia chamou-lhe a maior revolução acontecida em Portugal depois do 25 de Abril. Presidente do Partido Social Democrata, com a totalidade dos votos, Francisco Sá Carneiro. Em julho de 79, Sá Carneiro joga o tudo ou nada. Ao lado de Freitas do Amaral e Gonçalo Ribeiro Teles, anuncia a criação da Aliança Democrática. PSD, CDS e PPM vão avançar para as eleições em coligação. Queremos que criamos condições para, em cooperação com outros, criarmos uma nova perspectiva de esperança, uma perspectiva que possibilitará, finalmente, apesar de todas as dificuldades reais, concretizar aquilo que tantos acreditaram no 25 de Abril e que tão poucos viram realizado. A partir daí a campanha está na rua. A AD desdobra-se em dezenas de comícios diários por todo o país. Onde quer que vá, Sá Carneiro arrasta um mar de gente. Impressionava, as pessoas choravam, Eu vi cenas que não quero saber. Na Póvoa de Varzim, como há bocado estava a dizer, o Diana era um carro frágil, mas que ele gostava porque era muito cómodo, era um carro muito cómodo e era descapotável. E eu mandei fazer uma tábua para ele pôr no assento, para ele se pôr em pé com a capota aberta para acenar, porque houve uma altura que eu senti estar no ar porque as pessoas ficavam no carro, porque viam nele a esperança de um futuro melhor.
Sá Carneiro corre o país em campanha e Senu acompanha-o onde quer que vá. Teve sempre um comportamento muito low profile, e estávamos sempre as duas lá no fundo das salas para ver a reação das pessoas. Nunca foi uma pessoa de ir para o palco ou de querer protagonismo, não. Deixou sempre que o protagonismo fosse do Francisco, mas ela estava lá para o apoiar naquilo que fosse preciso. O líder que num momento guiava a multidão era o homem enamorado que ao fim do dia pegava na mão de Senu e seguia a viagem à parte, longe das caravanas. Não ia nas caravanas oficiais ou formais do seu candidato, mas sim num Volvozinho verde que a Senu tinha. Ela gostava muito de conduzir o Sá Carneiro também, conduzia a grande velocidade, era um bocado doido a conduzir o Sá Carneiro. Ele dizia que voava baixinho. A campanha prossegue a grande velocidade e com fogo cruzado. E quando chegam as eleições de dezembro, a AD conquista a primeira maioria absoluta da jovem democracia portuguesa. Francisco Sá Carneiro é primeiro-ministro. O contestatário indomável que parecia talhado para a oposição revelava-se afinal um estadista de craveira. Nos 11 meses que governa Portugal, Sá Carneiro ataca as traves mestras do PREC, nacionalizações e reforma agrária, e luta por libertar a democracia da tutela militar do Conselho da Revolução. Reforça políticas sociais, abre caminho às privatizações e desenvolve contactos com vista à adesão à CEE. É descomplexado, insatisfeito e irredutível. Afinal, o mesmo Francisco de sempre. E foi com tudo isso que o Francisco Sá Carneiro era desde 69, que o país conheceu melhor depois do 25 de Abril, que ele apresentou essa diferença, encarnou essa diferença e traduziu essa diferença na AD e na governação. No dia 4 de dezembro de 1980, almoça com Freitas do Amaral e Soares Carneiro. O candidato apoiado pela AD contra Ramalho e Anes nas presidenciais que terão lugar dali a 3 dias. Sá Carneiro tem um sonho, um governo, uma maioria, um presidente. Nas últimas horas, gravou um tempo de antena que já não será transmitido. Aquilo que muitos julgavam impossível aconteceu. O Partido Comunista apoia oficialmente o general Ramalho e Anes. E fez uma declaração perturbante à imprensa. À tarde, participa na conferência de imprensa de Soares Carneiro no Hotel Altis. Congratulamos-nos hoje com o fecho de uma campanha eleitoral. Estas são as últimas imagens de Francisco Sá Carneiro em vida. A imprensa nunca mais acabava, o Sá Carneiro estava enervadíssimo, nós estávamos já todos enervadíssimos e a Senu ficou à minha frente com o engenheiro Eurico de Melo e ela ia no avião também. E eu, a paz das tantas, disse-lhe assim: ó Senu, está a ficar tão escuro, é tão tarde. E ela até me disse de brincadeira: menina, o avião tem faróis. Quando a conferência de imprensa termina, Francisco e Senu passam brevemente por casa. Depois seguem para o aeroporto, onde vão apanhar a avioneta com destino ao Porto. Lá, devem participar no último comício de Soares Carneiro, um esforço desesperado por salvar uma eleição que já todos pressentem estar perdida. Às 19h30, entram no avião, mas há perturbações técnicas. Dali a pouco, partirão para sempre. Francisco Sá Carneiro, primeiro-ministro de 46 anos, e Senu Cassis, sua mulher, de 40. Um casal apaixonado que nunca saberia que 2 dias antes, Isabel tinha decidido, por fim, conceder o divórcio a Francisco. Foi um grande estadista. Várias vezes me confidenciou
que só ao fim de 5 anos se poderia saber se ele tinha sido um estadista. Mas todos nós que servimos no governo da Aliança Democrática, sob a sua direção, podemos dar testemunho da real dimensão deste governante, que ao leme do Estado foi sereno, firme e competente. Muitas vezes interrogo-me se o Francisco Sá Carneiro não tivesse morrido. Eu acho que Portugal não seria a mesma coisa, acho que Portugal estava melhor. Acho que ele fez muita falta, não só naquela altura, mas para contribuir de uma maneira decisiva para a definição do que foi o nosso país nos últimos 30 anos. E a minha certeza é que estava melhor, não apenas no aspecto material, estatístico, mas também na correção das injustiças sociais. E faz falta, sobretudo, defender a verdade e o bem comum. Porque agora, onde é que está a verdade, onde é que está o bem comum, onde é que está a justiça? O Sá Carneiro era um homem pequeno no tamanho, mas grande na alma. E ninguém notava que ele era pequeno. Toda a gente supunha que ele era efetivamente grande, como efetivamente é. Portanto, esses mitos não desaparecem, até porque o povo português é um povo com um imaginário muito rico e precisa de ser alimentado. É isso que a maior parte dos políticos não percebe e descura essa parte cultural e imaginativa que é decisiva para até o nosso equilíbrio como povo. É um mito, pronto, está tudo dito, é um mito. Não foram necessários os 5 anos. A morte repentina e violenta recorta-lhe hoje um perfil de autêntico estadista de que os seus inúmeros adeptos e adversários e o país em geral guardarão uma recordação viva e um exemplo cívico de primeira grandeza. A história não o esquecerá. Vamos continuar a lutar pela liberdade concreta, pela igualdade e pela dignidade de vida dos portugueses. E havemos construir o país que desejamos.